eu acho que um outro ponto importante que o meu experimento é um bom exemplo, ah, é o fato de que eu fui muito cedo para visitar o Ipatimup, como estudante ainda. Uhum. E eu acho que isso, o fato de eu ter saído do meu país, experimentado esse ambiente no Ipatimup, voltado, considerado todas as possibilidades, decidido embarcar em anatomia patológica e continuar essa colaboração, porque lembre, todas as minhas férias que eu tive desde que eu fui, Exatamente. eu passei no Veio Ipatimup, para cá, trabalhando é? aí, exatamente. E, e serviu como, digamos, o primeiro passo para que eu tivesse uma carreira acadêmica. Uhum. E isso é um ponto fundamental, sabe, professor Fernando, porque aqui na Europa o que a gente está a experimentar no momento é o declínio muito rápido dos médicos acadêmicos, Uhum. em particular de patologistas acadêmicos. Aqui na Inglaterra nós temos uma falta enorme de patologistas que dediquem tempo a atividades acadêmicas. Sim. O É que um problema na Europa toda, né? toda, exatamente. E por exemplo, esses estágios que brasileiros vão aí para Portugal para aprender técnicas moleculares, aprender a forma de pensar do Ipatimu, porque eu acho que isso é muito mais importante do que as técnicas que são aprendidas, porque as técnicas mudam a Uhum. cada 6 meses, mas a forma de pensar não muda Uhum. tanto. Essas pessoas que vão para aí, aprendem as coisas e voltam para o Brasil, também funcionam como catalistas para o desenvolvimento de, Sim, nos digamos, pequenos, nos seus locais. seus locais de pockets de excelência nos locais que eles voltam para. Uhum. Então, acho que isso é um ponto importante também. É, porque nós felizmente continuamos a manter aquela vinda de pelo menos dois, três, quatro residentes de patologia por ano, não é? Em formação e como você disse, aquilo muitas vezes não é o facto de fazerem muito serviço ou de verem muitos casos diferentes, mas é a forma de se comportar e de estar num ambiente que pode despertar em alguns deles o interesse acadêmico e o Bem, interesse pela investigação. Né? Acho que esse mas, é o melhor que a gente pode oferecer aqui. exatamente, eu acho que isso é o ponto fundamental. O que é interessante é que a maior parte desses residentes que vão aí para o Ipatimup e voltam para o Brasil ainda mantém um interesse acadêmico. Eu falei com vários deles no Uhum. congresso da IAP. Eu Uhum. estive também no Ipatimup quando eu era residente. Sim, E sim. estão ainda ligados à universidade, estão a tentar fazer com os recursos limitados, que ainda são Uhum. limitados no Brasil no momento. Eu acho que vai mudar muito na próxima década com o desenvolvimento econômico do Brasil. Mas essas pessoas podem vir a ser no futuro líderes acadêmicos lá no Brasil também. Uhum. E eu acho que aí está um outro ponto muito positivo dessa interação entre o IPATIMUP e as instituições brasileiras. Brasileira, sim. Exato. E a vantagem que também nós discutimos que é uma colaboração muito que começa pessoa a pessoa, mais do que algo formal, institucional, que depois mete as pessoas lá dentro. Não é? E, Apesar de pode não ser a forma mais correta, mas para o nosso jeito de ser, é a forma que tem exatamente. funcionado. Não é? Infelizmente, é a melhor solução dadas as soluções disponíveis, né? Uhum. Mas É o que tem. um ponto importante que eu acho que eu tenho que voltar a enfatizar aqui, do que nós discutimos sobre Ipatimup. O que Ipatimup ofereceu para mim foi uma coisa que o Alan Ashworth, na verdade, me falou quando ele quando ele visitou Ipatimup na ocasião da Do seu defesa do meu doutoramento, não é? doutoramento. Ele falou, é muito interessante ver, Jorge, que o Ipatimup foi um dos pouquíssimos locais que eu visitei que tem a mesma mentalidade com relação às abordagens para estudo do cancro que nós temos no Institute of Cancer Research aqui em Londres. Uhum. É Isso é interessante, não ótimo, é? é muito interessante e é lisonjeiro para nós, não? Exatamente, mas Uhum. geograficamente completamente isolados. Não havia existido nenhum link Uhum. entre os dois. Sim. E, e a forma de abordar o cancro do Institute of Cancer Research é completamente diferente da forma de abordagem para o mesmo problema aqui na Inglaterra. Uhum. E do Ipatimup em Portugal é completamente diferente dos outros institutos em Exatamente, é. Portugal também. Uhum. Entretanto, há, há muitas similaridades na forma pela qual nós trabalhamos aqui e que vocês trabalham aí. Uhum. Eu acho isso realmente fascinante. Isso é ótimo, é. E eu acho que um outro exemplo também que é importante é que esse tipo de approach que é usado no Ipatimup para treinar as pessoas, e você vê que muitas pessoas
vão para fora, voltam para o Patimoop e Sim, continuam sim, desenvolvendo as linhas indústrias sim. delas, é que com o tipo de approach que a gente tem, um, a gente consegue publicar em jornais bons Uhum. e não necessita daquelas montanhas de financiamento que algumas instituições necessitam para Exatamente. atingir a mesma coisa. Exato, isso é um ponto muito importante. É um ponto muito importante e acho que explica um pouco Sim, o é realmente um ponto muito sucesso, importante. o sucesso dentro de condições financeiras limitadas, não é? Ainda continuar com a produção que se continua, é, evidencia um sucesso mais na maneira de pensar, como você já enfatizou, do que realmente na grande quantidade de dinheiro ou tecnologia que nós metemos. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é fascinante. Ok. Ok. E isso agora vou por que eu fui ao e não para uma dessas Sim. Ivy League Aham. institutions nos Estados Unidos. Esse é um outro ponto que eu discuti com a pessoa que era meu orientador naquela época, que era o Luciano Torres, do Led Pois. Torres. Aham. Ele falou uma coisa que realmente pesou na minha decisão. Ele falou assim: se você for para o Ipatimup, eles estão muito mais adaptados à realidade de não ter montanhas de dinheiro para fazer a investigação deles e para usar técnicas moleculares. E isso é muito mais aplicável para a nossa realidade no No Brasil Brasil, do que sim. você ir para um sítio onde você tem uma montanha de dinheiro, as pessoas são incrivelmente perdulárias no approach delas. Uhum. É, e isso é muito mais difícil para eu tentar traduzir para uma realidade brasileira. Uhum. Apesar de não ter voltado para o Mas isso Brasil, é uma lição que fica, exatamente. apesar de não ter voltado para o Brasil, o que eu aprendi no Ipatimup, na verdade, me deu a possibilidade de publicar muito mais aqui na Inglaterra do que eu poderia publicar, com o Uhum. mesmo tipo de financiamento que eu teria. Sim, sim, sim. Acho que isso é uma outra. E talvez aí também seja uma outra explicação desse sucesso que se tem nas colaborações, porque a pessoa pode preferir vir para cá porque vai trabalhar em condições que não são, na verdade, muito diferentes depois das que vai ter quando voltar para o laboratório e, ao aprender algumas coisas, consegue voltar e ser produtivo, não é? E não ir para Exatamente. um centro com muita tecnologia em que aprende pouco e depois não tem condições nenhumas quando volta de aplicar essa tecnologia no seu lugar, não é? No seu sítio. Exatamente. Eu tenho, por exemplo, se a gente olha os exemplos das pessoas que foram para essas grandes instituições nos Estados Unidos e voltaram, a Sim, maior parte deles acaba indo para a prática privada, porque sim, eles não sim. conseguem adaptar a forma acadêmica que eles aprenderam nessas grandes instituições à realidade brasileira, Uhum. Exatamente. que é Ok. um ponto muito importante. Tá bem, Sérgio, olha, foi muito bom falar contigo, te ver mais uma vez. Te Muito agradeço obrigado muito pela esse oportunidade. tempo e acho que você vai ficar contente com o resultado final desse painel de entrevistas que nós estamos a fazer com vários amigos que nós temos em comum e que espero que a montagem de toda esta coisa no dia 21, que depois nós vamos te mandar para você ver, fique bem. Tá Eu só bom? espero que meu português não tenha sido muito ruim, porque ele está simplesmente absurdo. Tá enferrujado, né? Tá enferrujado, pois tá. Eu Não, tava traduzindo mentalmente. antes de falar, uma mistura luso-brasileira e inglês. Exatamente. Tá bom. Sérgio, muito obrigado então pelo teu tempo. Tá Tá bem? bem, Depois a gente tá se bem, fala então. tá bem Tchau. então. Tchau, Tá. tchau. Tchau, tchau. Tchau.